A paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos juntos novamente para falarmos sobre as aulas adaptadas para as classes da acessibilidade. As crianças, intermediários e adolescentes que fazem parte do grupo de acessibilidade. Lembrando que as aulas para as classes, elas são disponibilizadas semanalmente. E também as aulas adaptadas, é a mesma aula, né? Lembrando que essas crianças, elas estarão juntas ali no período da escola bíblica dominical. Mas há uma grande dúvida, por vezes, qual a diferença do material das classes e o material adaptado para as crianças da acessibilidade, não é? Aqueles desenhos, né? O que são aqueles desenhos? Na verdade, são os pictogramas, né? Para apoiar o processo de comunicação e compreensão das aulas. Hoje, o que nós faremos? Um pouco diferente será a nossa estratégia. Eu trouxe aqui os dois slides, os slides das classes, né, que os irmãos conhecem, que são aí utilizados, e os slides da acessibilidade. Nós vamos comparar aí os dois materiais para entender o que mudou, né, por que desses desenhos. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui os slides da aula de número 3 do mês de junho, o Espírito Santo nos fortalece. E nós vamos trabalhando aí para entender qual a diferença de um material do outro material. Não é? São materiais ali que são pensados nas classes, né? Com foco na comunicação, no tempo de atenção. Então, vamos lá. Nessa primeira tela aqui, nós já podemos ver, né, o que nós temos aqui de diferente. Né? Então, olha só. Aqui, nas aulas adaptadas, nós já vamos encontrar o nível, tá? Esses níveis, eles vão de 1 a 5, não tem nenhuma relação com o nível de suporte, pensando no autismo, não é nada disso. Mas, pensando que o nível 1, a aula, ela está muito próxima da aula das classes. O nível 5 é aquela aula um pouco mais enxuta, mais direta, porque é pensando em crianças que neste momento terão aí um menor tempo de atenção, de concentração, ou tem muitas barreiras para se comunicar, né? Ou de compreensão. Então, a aula de número 4, 5 é o mesmo objetivo, a mesma revelação, mas ela já vai direto ali ao foco da aula. Certo? E aqui nós estamos com a aula de número 3, nível 1. Ambas são de intermediários. Lá no site, os irmãos poderão encontrar os slides, né, para as aulas de crianças, intermediários, adolescentes, certo? E aí nos diferentes níveis também, tanto os slides como também os demais materiais, né? Cartazes, a própria aula, né? Então, diferentes materiais poderão ser encontrados ali. Seguindo aqui, olha só, nós temos a segunda, né? A segunda tela. O que está acontecendo nessa segunda tela? Olha só. O texto da palavra, certo? É este aqui, Apocalipse 3, 8, certo? O que foi acrescentado aqui na aula adaptada? Um pictograma de leitura. Né? Observe, aqui nós temos o texto, aqui faz referência ao texto, mas o professor, né, independente de ser da acessibilidade ou não, é sempre, né, o importante é abrir a palavra, ler na palavra. Mas por que aqui não tem o texto nesta aula adaptada? Só faz referência ao texto, né? Porque teria muita informação. Então, o que foi priorizado aqui? Olha, estamos em um momento de leitura. E aí nós temos aí um símbolo, que é esse pictograma, que vem da comunicação alternativa, aumentativa, que é utilizada em diferentes áreas. Então, olha só, qual que é o foco aqui? Leitura. Reforça o objetivo central deste slide, da informação que está aqui disponível, certo? Seguindo aqui. Olha só, nós temos um segundo slide. Esse slide fala da igreja de Filadélfia. Fala assim, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra de Deus, né? E aí tem uma referência, eles não negaram o nome de Jesus, tá? E o Espírito Santo os fortaleceu.
Vamos ver, então, o que tem aqui ao lado, né, na aula adaptada. Então, ó, Igreja de Filadélfia, porque tem uma referência de uma imagem, né, lembrando uma igreja, porque por vezes é importante para que essa criança que tem algumas barreiras na comunicação, né, em abstrair algumas informações que talvez estejam mais subjetivas, né, em segundo plano ali. Então, já foi reforçado. Eles fizeram o quê? Eles obedeceram. A igreja de Filadélfia, ela obedeceu. Olha os pictogramas que estão aqui, ó. Obedecer, sim, né? Eles obedeceram o quê? Obedeceram a palavra. Obedecer seria este aqui, ó. Tem indicação de algo e essa pessoa obedece. Ela atende o que está sendo orientado. Eles obedeceram? Sim, ó a cabecinha aqui, né? Sim, fazendo referência a isso, né? Aqui fala, Jesus está vivo e é o único Salvador, né? Na aula das classes. Olha aqui ao lado, salvação, Jesus, né? É o único Salvador, né? E nós temos aqui a mesma referência, só que aqui só está como texto. Aqui foram acrescentados pictogramas, a palavra central, que é salvação, ela foi mantida, né? E olha só, eles não negaram o nome de Jesus e o Espírito Santo os fortaleceu, ó. Espírito Santo os fortalece, fazendo referência ali à candeia cheia, que é algo que as crianças conhecem muito bem, né? Então, observe, foi retirado o excesso de cores, excesso de informação e acrescentado pictogramas que vão ajudar, né? Que são essas imagens, esses desenhos que vão ajudar na compreensão da aula, certo? Então, é algo que pode ser utilizado aí juntamente com as classes. Olha essa aqui. Assim como aconteceu com os irmãos da igreja de Filadélfia, Daniel viveu num tempo muito difícil. Observe aqui, o que tem na imagem? Aqui em amarelo, das classes. Um tempo difícil que Daniel viveu. Ok. Aqui ao lado, para que essa criança ela consiga compreender quem é Daniel, Daniel o primeiro da fila, ou o segundo, não importa, né? Nós não aqui não é referência a imagem humana, né? De forma alguma, mas é demonstrando que é uma pessoa. Quem é Daniel? O que é Daniel? Para nós que conhecemos é algo muito comum, é claro, né? Mas para as crianças não. Então, ó, Daniel, ó, servo do Senhor, por quê? Tinha o coração cheio, né? Ó, por causa da desobediência, o rei de Judá, Jerusalém foi invadida e o povo levado cativo para a Babilônia, né? Por conta da desobediência do rei de Judá. Agora, olha só, aqui já foi colocado o quê? Reforçando o que é obediência. Olha só, guardando a palavra de Deus. Como assim guardar? Ó, pictograma e a outra imagem também, isso também é um pictograma, né? Que faz referência já à palavra, orando a Deus, né? Quem tá orando, né? Uma pessoa, não importa quem, né? E aí, olha só, fazendo referência ao que é orar, né? Foi diferente ali do povo, que não obedeceu, mas Daniel, nesse tempo difícil, ele obedeceu, ele se manteve fiel, se manteve firme, ele orava ao Senhor, certo? Então, aqui o foco foi mostrar o que deve ser feito. Embora tinha um povo que não obedeceu, tinha alguém que obedeceu, e esse slide vem confirmando isso. O que é obedecer? Como podemos ali obedecer? Olha só, os homens contaram ao rei que Daniel descumpriu o decreto e ele foi lançado na cova dos leões. Olha só, aqui o slide ao lado. Olha só que interessante. A cova dos leões foi mantida, né? E aqui fala, os homens contaram ao rei. Olha como que está aqui no slide adaptado. Homens maus para prejudicarem Daniel. Olha a expressão destes homens, né? São pictogramas também de pessoas. Ó, só que foi acrescentado que eles tinham um coração vazio, né? Olha só, o rei, né? Eles contaram para o rei que Daniel, né, descumpriu o decreto. Então, observe que aqui não fica registrado
de forma por imagens, que houve ali um diálogo, que os homens contaram para o rei o que Daniel havia feito, não cumprido o decreto. Aqui, o que foi reforçado? Que esses homens contaram para o rei. Por conta disso, Daniel foi o quê? Lançado na cova dos leões. Observe aí, é a mesma imagem, mas foi reforçado o quê? O que aqui talvez fique entre linhas, né? Eles contaram. Aqui foi reforçado que esses homens, o que eles fizeram? Contaram para o rei, né? Que Daniel havia descumprido. O rei ficou muito triste, não conseguia dormir ao amanhecer. Correu até a cova e gritou: olha só aqui. O que tem no slide? Ali adaptado, ó. Daniel, o teu Deus te livrou? Então, o rei pensava, né? O que será que aconteceu? Ele tinha uma dúvida. O que será que aconteceu com Daniel, né? E ó, Daniel responde, ó, resposta. Houve um diálogo entre eles. Sim, o meu Deus me livrou. Observem aqui, né? Ó, Daniel, o teu Deus te livrou? Observe que aqui não tem referência à resposta de Daniel como um registro visual. Está no texto, né? Agora, ó, e na explicação que esse professor trará. Agora, olha aqui, né? A diferença. Foi demonstrado registrando um diálogo, por isso os dois pictogramas, né? Então, olha, o rei, a gente pode apontar, mostrar, né? O rei falou para Daniel, né? Daniel, né? Porventura teu Deus, né? Te livrou, e a resposta de Daniel lá, né? É que o Senhor sim o livrou, certo? Então, observem que o foco da aula, a revelação, ela continua sendo a mesma, né? O que foi feito aqui, né? Ilustrado, né? Foi aqui organizado de forma mais visual e principalmente priorizando a comunicação. Olha essa aqui. Assim como foi com Daniel, hoje muitas coisas tentam nos afastar de Deus e da sua palavra. Bom, dê uma olhada aqui, ó. O que nós temos aqui? Palavras, pensando principalmente, né, em formato de texto para os intermediários, redes sociais, músicas, né, as festas que não agradam ao Senhor. O que foi feito aqui? A mesma informação, a diferença, dá uma olhada, são todas por pictogramas também, mas ó, foi colocado esse X vermelho, sempre quando tem um X, quer dizer que aquilo está negando aquela informação. Olha aqui o pictograma do não, lembra do sim? Agora é do não, né? E olha só, eu escolho, ó, as crianças aqui falando, eu escolho o quê? Obedecer a palavra, sim, né? E isso aqui, não, é o que eu não escolho. O Espírito Santo nos dá força para dizermos não ao que não agrada a Deus. Então, observe que é a mesma informação, mas organizada aí visualmente, certo? E aqui falando sobre, né, sermos fiéis até o fim. Que fim é esse? E aí algumas imagens também foram colocadas para reforçar até a volta do Senhor Jesus. E por fim, a pergunta, certo? Então aqui nós temos no final a pergunta também, olha só, mesma pergunta, mas nós temos aqui algumas imagens, alguns pictogramas para auxiliar. Lembrando, irmãos, que nós podemos utilizar os slides dentro das aulas. Então, quando a professora está usando materiais concretos, slides, a professora mediadora ao lado pode estar apoiando essa criança, mostrando, até às vezes para ela olhar lá na frente, localizar o professor, a informação. O professor mediador está ao lado apoiando com slides, com materiais concretos também que podem ser utilizados, certo? Então, que o objetivo foi demonstrar, não é? O que são esses desenhos, né? Esses pictogramas, por que eles são utilizados, qual a diferença de uma aula e de outra, lembrando que caso os irmãos tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, né? E é sempre uma alegria estar com os irmãos. A todos, a paz do Senhor Jesus.